maioria das pessoas acredita cegamente em todas as notícias veiculadas na mídia. Seja assistindo o telejornal preferido, Boa noite. lendo a revista semanal ou acessando a internet, suas mentes já estão condicionadas a aceitar as notícias que recebem como sendo verdade absoluta e irrefutável. Aliás, para algumas pessoas, determinadas notícias só são consideradas verdadeiras se forem divulgadas pelo âncora famoso do horário nobre. Boa noite. A postura elegante e séria dos apresentadores e telejornais inspira credibilidade para a grande massa que, por isso mesmo, terá dificuldade em aceitar que aqueles jornalistas responsáveis por noticiar com isenção e imparcialidade possam, sem nenhum aparente escrúpulo ou sentimento de culpa, veicular informações tendenciosas, manipuladas ou ainda digerir que seus editores simplesmente prefiram omiti-las total ou parcialmente. Nestes anos de fartos acontecimentos e escândalos no cenário político brasileiro, é quase possível enxergar os repórteres de canais 24 horas salivando quando dão em primeira mão notícias de um novo preso ou indiciado nas operações da Polícia Federal. Eduardo Cunha, ex-deputado federal, acaba de ser preso. Lambuzam-se com as mazelas que noticiam, pois, diante da turbulência e do caos político e econômico que eles próprios ajudaram a mergulhar o país, pautas novas e quentes todos os dias não faltam. Para os leitores de teleprompter, assegurar seus cobiçados salários e status de celebridade é mais importante do que qualquer preocupação com a veracidade da notícia. Por exemplo, o jornalismo da Rede Globo só passou a noticiar o movimento das diretas já na década de 80, quando não mais era possível esconder do Brasil as milhares de pessoas que tomavam as ruas em 1984. Dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. Antes disso, a emissora noticiava os comícios das diretas já como sendo parte das festividades do aniversário da cidade de São Paulo. Algumas notícias são realmente verdadeiras, sendo exatamente aquilo que a mídia mostra. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Porém, quando há interesses maiores por trás de algum acontecimento nacional ou internacional, a informação que chega até você muitas vezes é adulterada com uma sutileza quase que imperceptível, mas repetida várias vezes ao dia, não só por uma, mas por muitas outras plataformas de notícia, a mentira vai se tornando verdade. Contudo, a tendenciosidade dos noticiários hoje em dia está cada vez mais discreta para que não fique tão aparente a manipulação. Então, aquela versão da informação noticiada pelos engomadinhos da telinha torna-se a mais pura verdade e o povo trata de repassá-la nas redes sociais, nas rodas de amigos, nos jantares em família, no trabalho, nas igrejas. Surge então a pergunta: por que apenas as notícias veiculadas na Veja, no Jornal Nacional, no Portal UOL ou na Folha de São Paulo são merecedoras de credibilidade? Quem pode garantir que essa imprensa apresenta de fato a realidade? As agências de notícias internacionais aqui do Ocidente enviam para a nossa imprensa brasileira apenas aquilo que interessa ser divulgado. O que não é interessante, embora muitas vezes seja a verdade, vira teoria da conspiração. Por que outras fontes ou versões de fatos e acontecimentos, por mais mirabolantes que sejam, não podem ser levadas a sério sem que pareçam invencionices de uma imaginação fértil? Antigamente, a expressão teoria da conspiração não existia. Antes dos anos 60, a chamada teoria da conspiração nada mais era que uma outra versão para determinados fatos. Foi a CIA, Agência Central de Inteligência Americana, que em 1967
cunhou ou inventou a expressão teoria da conspiração para desacreditar ou ridicularizar versões não oficiais que estavam surgindo naquela década sobre acontecimentos delicados que, supostamente, envolviam o governo americano. O site Oriente Mídia traz uma matéria completa sobre essa criação da CIA. A década de 60 foi uma época de acontecimentos suspeitos, mal resolvidos e intrigantes. Em 1963, o presidente Kennedy foi assassinado em plena luz do dia. A morte trágica deu margem para muitas versões sobre a motivação do crime, além daquela sustentada por Washington. Em 1968, um tiro a queima-roupa tira a vida do senador Robert Kennedy, irmão do presidente, também assassinado 5 anos antes. Algumas versões defendiam que o assassino Sirhan Sirhan agiu sob a influência de um sofisticado projeto secreto de controle mental e que teria a própria CIA como envolvida. I don't remember much what happened after that. You don't remember? I don't remember. Este controverso projeto de controle mental da CIA chamava-se MK-Ultra. Os boatos de que eram utilizadas técnicas de tortura e administradas doses de LSD às cobaias humanas alarmaram uma parcela da população americana. Mas com todos os veículos midiáticos da época desmentindo e ridicularizando tais teorias, o assunto também virou lenda e logo foi esquecido. Diante de tantos acontecimentos, versões e fatos comprometedores naquela década, exatamente em abril de 1967, a CIA redigiu um despacho no qual cunhou a expressão teoria da conspiração e recomendou práticas para desacreditar tais teorias. O despacho memorando levava um carimbo psico, fórmula abreviada para operações psicológicas ou ação de desinformação, e outro carimbo CS, sigla da Unidade de Serviços Clandestinos da CIA. Hoje em dia, muitos intelectuais da internet, quando leem ou veem uma informação que soe inacreditável ou espetacular demais, cheios de arrogância, gargalham e rápido comentam que é teoria da conspiração. Os incautos nem se dão conta de que, com comentários desse tipo, estão justamente fazendo o jogo daqueles que controlam a informação. Presunçosos, gabam-se em refutar qualquer outra versão contrária àquelas sob as quais foram doutrinados e catequizados desde a infância. O objetivo do plano foi tão bem calculado que hoje, qualquer pessoa que escute a expressão teoria da conspiração logo associa o assunto tratado a fantasias ou a invencionices sem fundamento. Claro, existem muitas informações sem consistência na internet, que são verdadeiros devaneios de seus autores. Por outro lado também, muitas notícias ditas oficiais veiculadas pelas diversas plataformas ditas confiáveis, são manipuladas e quase sempre eivadas de tendenciosidade com a única finalidade de influenciar a opinião pública para determinado posicionamento político, ideológico ou religioso. O planeta está morrendo e a culpa é nossa. Clichês dramáticos como este são repetidos todos os dias nas mais variadas mídias para sensibilizar a população. Mas é de fato você, seu vizinho ou seu parente quem estão matando o planeta? Ou seriam as grandes indústrias e corporações bilionárias que despejam milhões de toneladas em poluentes e metais pesados na água que bebemos e no ar que respiramos? As mesmas corporações que injetam bilhões de dólares nas empresas de comunicação para que estas coloquem a culpa da destruição do mundo nas pessoas, livrando um pouco a pele da elite mundial. Espalhem a verdade! Portanto, todas as versões de um acontecimento, sejam elas oficiais ou não, precisam ser consideradas ou contestadas, analisadas e ponderadas. Nunca simplesmente refutadas ou descartadas. Portanto, para os donos do dinheiro vale o risco. Talvez não seja por outra razão que o príncipe saudita,
Al-Wali bin Talal, o quinto homem mais rico do mundo, já possua bilhões de dólares investidos tanto na News Corporation, que engloba a Fox News e outros, como também na Time Warner, que inclui a CNN e outros, supostamente concorrentes entre si. Afinal, a propaganda não é a alma do negócio? Compartilhe os vídeos Oculto Revelado copiando a URL ou endereço do vídeo escolhido e postando nas suas redes sociais. A maneira mais certa e honesta de compartilhar. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook.